Precisa justificar a escolha do teu tema e entender melhor a cidade e o entorno onde tu vai trabalhar? Eu preparei algumas dicas e sugestões de sites com dados quantitativos que podem te ajudar. Começou o teu projeto e não sabe onde encontrar dados para embasar a busca ou a elaboração do teu programa de necessidades, por exemplo? Eu vou te ajudar a acessar algumas ferramentas que podem ser muito úteis para ti na busca dessas informações, são a base da justificativa para a tomada de decisão da escolha de um terreno, da escolha de um tema ou até mesmo para montar o teu programa de necessidades. Então vamos lá. Existem alguns sites que têm informações mais gerais sobre as cidades. O primeiro deles é esse aqui, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Esse site ele tem muitas informações, na verdade ele processa várias fontes de dados e transforma essas fontes em mapas, tabelas e gráficos. E a gente pode então selecionar também qual indicador que a gente está procurando e também podemos fazer a consulta através das regiões, dos estados e dos municípios brasileiros. Ele também conta com muitas informações a respeito dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estou só rolando para baixo aqui para mostrar para vocês. Então, como é que a gente faz, né, a consulta e como é que a gente pode buscar essas informações? Eu vou fazer a consulta aqui como a gente estivesse pesquisando dados a respeito de Porto Alegre, tá? E aí a gente vai digitar ali no perfil qual é a cidade que eu estou buscando e ele vai me perguntar aqui qual é aparecem todas as opções ali que iniciam com Porto Alegre e eu vou clicar ali na cidade do meu interesse. Então ele já começa aqui a mostrar uma síntese de informações, né? Ele mapeia a cidade e tudo que aparece aqui a gente consegue jogar para transformar em PDF ou para salvar como informação. E aqui a gente tem os indicadores que eu posso selecionar a respeito da cidade. Então eu posso selecionar ali que eu quero as informações de DH, que eu quero as informações sobre população. E aí ele vai mostrando com infográficos, que é uma tendência hoje, né, de transformar as informações em visualmente mais interessantes, né? Então ele dá a variação populacional no período conhecido, quanto que está variando, né? Porto Alegre teve um ganho populacional, então dei 1,17, que é um pouco menor do que a média do Rio Grande do Sul como um todo. Se a gente passa o mouse aqui em cima do indicador, a gente vê qual foi, né, o percentual desse crescimento, né, que a gente tem, e vai indo para baixo e aparecem outras informações, então, como por exemplo a pirâmide etária, os gráficos aí que a gente tem, a população total, e aí ele vai indo para os próximos indicadores aqui, então, ó, estava em população, já entrou em saúde, e aí ele vai mostrando, então, ó, vão entrando essas informações aí, tudo isso eu consigo baixar e interagir. Então, posso ter aí todos esses dados, né, com relação, por exemplo, à questão ambiental, ele traz a cobertura vegetal nativa, a concentração dos focos por calor e questões mais relativas à política, à participação social. Então, é uma ferramenta bem interessante que ela já está sistematizando o dado, né? Ela traz o dado de forma mais resumida e não precisa tu baixar a tabela para gerar talvez aquela informação visual ali através desses infográficos, fica mais bonitinho. Então vocês podem utilizar aqui, ele dá a informação do município, tá? Esse é o Atlas Brasil, então, atlasbrasil.org.br. O segundo que eu queria mostrar para vocês é o Data Sebrae. O Data Sebrae ele também traz muita informação a respeito das cidades, dos municípios, principalmente focado nas questões ambientais e econômicas das cidades, que às vezes é um pouco difícil da gente localizar. Então ele traz informações a respeito dos índices de desenvolvimento, do agronegócio, da economia das cidades, tá? E aí a gente consegue, né, pesquisar aqui através dos gráficos, tá? E fazer as nossas pesquisas de acordo com o nosso interesse, tá? Então tem todos esses indicadores aqui
e a gente pode então buscar tanto a versão do estado, né, quanto fazer a busca aqui pela cidade que a gente deseja. Então deixo aqui a sugestão também de se utilizar o Data Sebrae. Quero mostrar para vocês também o que talvez seja o mais conhecido de todos, que é o cidades.ibge.gov.br. O IBGE é o nosso órgão oficial de pesquisa e estatística, não é? E a gente pode fazer também a pesquisa por todo o território brasileiro, separado por estado e por municípios. Então, eu vou digitar aqui também Porto Alegre e ele vai me dar ali a lista. Eu selecionei e ele vai me dar então aqui um resumo, né, das informações básicas, a população, trabalho e rendimento, informações mais dos dados, né, econômicos, da educação, quantidade de matrículas que a gente tem, o ranking, né, do IDEB, informações aqui mais da economia a respeito do PIB, informações de saúde e informações do território e meio ambiente. Em relação à questão do mapeamento, ele não dá muito aprofundamento, mas ele tem algumas situações aqui que a gente consegue inclusive localizar, a percentual da arborização de vias públicas, isso é uma questão interessante, né? Quanto de vias que a gente tem urbanizadas. E aqui a gente consegue ainda, ó, dentro desse panorama, a gente consegue pesquisar outros indicadores aqui, assim, não, mas eu não encontrei a informação que eu gostaria. A gente vai aqui em pesquisa e a gente consegue selecionar outros indicadores aqui a respeito então da cidade como um todo. Também tem informações a respeito do desenvolvimento histórico, como algumas imagens, fotos antigas, quando o município foi criado, né? E aqui em mapas ele tem ali o mapa, algumas opções ali que não são talvez tão na escala que a gente gostaria, né? Mas ele traz algumas informações de mapeamento, então nessa escala da cidade como um todo, tá? Ó, então esse aqui é o mapa que consta no IBGE, né, para a cidade de Porto Alegre com todas as informações. Então a gente tem ali no vídeo anterior, né, a gente vai salvar esse mapa, por exemplo, PDF, para qualquer cidade do Brasil. A gente pega o mapa e faz o quê? Abre no CAD e importa esse PDF e vocês conseguem então ter acesso a todas essas bases aí que o IBGE apresenta no seu site, tá? Então essa é uma informação interessante também. Então, vimos o Atlas Brasil, o Data Sebrae e o IBGE Cidades. Aqui eu trouxe também o Map Biomas, que não necessariamente é um site de dados, ele é muito mais um site de busca de informações a respeito da questão ambiental. Ele pode servir como base para a gente buscar informações então a respeito dessas questões dos biomas brasileiros. E ele tem uma plataforma muito interessante que permite que a gente enxergue tanto a questão do mapeamento, quanto todas essas informações aqui que a gente tem à disposição. E a gente pode ter o recorte territorial do país, do bioma, do estado, do município, por bacia hidrográfica, enfim. Então aqui em município eu posso colocar aí a cidade que eu estou procurando e ter algumas informações que muitas vezes eram muito difíceis da gente acessar, como por exemplo as classes do solo, né? E bastante, assim, uma plataforma que reuniu muitas informações ambientais que estavam separadas entre si. Então, recomendo que vocês conheçam aí de forma mais aprofundada também o Map Biomas, tá? Vocês também conseguem fazer o download desses dados aí. E por último, eu queria mostrar para vocês o Sinopse por Setores do Censo 2010 do IBGE. É uma outra ferramenta do site do IBGE, que não é o IBGE Cidades. Quando é feito o censo demográfico, ele é feito por setores censitários. Então, cada cidade é dividida por setores e a gente consegue, então, ter uma informação espacial, muitas vezes bastante aprofundada, porque ele distribui alguns indicadores no mapa da cidade. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso, porque essa aqui pode ser muito útil para nós e para os nossos estudantes de arquitetura. Aqui no nível geográfico, eu não vou selecionar município, vou selecionar setor. Então, primeiro passo, selecionar setor. Segundo passo, selecionar a área. Eu vou colocar aqui Rio Grande do Sul e vou colocar aqui Porto Alegre.
Então ele apareceu Porto Alegre ali e já me deu ali o mapa base. A gente vê que é o mapa base também, o OpenStreetMap, que é a ferramenta livre. E ele vai me pedir aqui escolha um banco de dados. Por enquanto, nós só temos a sinopse do censo 2010, mas à medida que nós tivermos outros censos realizados, a gente vai poder escolher de que ano que eu quero a informação. Então, escolhi o censo de 2010 e vou escolher qual é a informação que eu quero. Olhem quanta informação que eu posso escolher. Média de moradores por casa, densidade demográfica, domicílios, quantas casas, quantos domicílios eu tenho naquela cidade, quantas pessoas eu tenho naquela cidade. Posso selecionar por idade, ó. Assim, vou pegar só a parte onde eu quero trabalhar com crianças, então vou pegar aqui crianças com tal idade. Eu quero trabalhar só com idosos, então vou selecionar aqui idosos. Isso pode ajudar vocês a justificar, por exemplo, um programa de uma casa de idosos ou de uma creche em algum lugar da cidade. Vamos ver aqui, eu vou selecionar a densidade demográfica, que às vezes é um dado difícil da gente conseguir. Cliquei em densidade demográfica, ele já me deu o mapa ali. E esse mapa ele vem para cá, ó, com 5 quantis, que são as legendas disponíveis, que varia então do número mínimo até o número máximo da densidade. Porto Alegre é uma cidade bastante densa, de modo geral, e então o ranking aqui, o quantis, é bastante alto. Eu posso selecionar aqui de 1 a 7 quantis, então vou colocar mais legendas aqui, ele vai dividir num número maior aqui de legendas e vai gerar o mapa. Então, quanto mais forte a cor nesse degradê, maior é a densidade demográfica de Porto Alegre. Densidade é habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente consegue ver, ó, esses pedacinhos aqui não são os quarteirões da cidade, são os setores censitários com os quais o IBGE divide a cidade para realizar o censo. Mas a gente consegue então ter uma informação muito mais distribuída dentro do território da cidade. E isso pode ser muito interessante para os TCCs, para as pesquisas dos projetos de vocês. A gente vê aqui então ó, o centro da cidade aparecendo bastante denso. A gente vê aqui novos focos de densificação, como na zona oeste da cidade, zona leste, desculpa. A gente vê ali alguns focos mais, onde a gente tem bastante habitação de interesse social na cidade. E a gente consegue entender, então, de que maneira, né, que a gente tem essa distribuição da densidade no território da cidade. Então, eu mostrei para vocês ali que a gente pode elaborar uma série de mapas com uma série de indicadores que podem, então, servir como base para vocês justificarem a localização de um novo empreendimento na cidade, como também a escolha de uma área para propor algum projeto novo, tá bem? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas e que possa ajudar vocês a fazerem esses levantamentos iniciais que são necessários para qualquer desenvolvimento de projeto. Então eu desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.